Olá, bem-vindos. Eu sou o André Martins, idealizador da Evolve Coaching, e hoje nós vamos falar sobre análise DISC, ou seja, análise comportamental e desenvolvimento humano. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao Ivan Santos pelo convite e poder participar do Congresso Internacional de Desenvolvimento Humano online. Então, iniciando, vou falar um pouco sobre mim. Como eu disse, meu nome é André Martins, eu sou coach reconhecido pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e desde já gostaria de agradecer ao meu professor e mentor Sullivan França. Obrigado em me ajudar a cumprir a minha missão, que é inspirar a transformação nas pessoas através do processo de coaching. Então gostaria de iniciar com uma pergunta. Vocês conhecem essa imagem? Sim, muitos já vão saber do que eu estou falando. É a Santa Ceia, que foi pintada por Leonardo da Vinci a pedido do Duque de Milão. O que poucos sabem é que demorou quase 10 anos para Leonardo terminar. Ele, no início, em um ano, ele já havia terminado a pintura toda, porém faltavam 2 rostos para ele fazer. A de Jesus e de Judas, porque ele queria encontrar os 2 opostos completos. Entre o bem, o mal, o yin e o yang, o certo e o errado, mas ele não encontrava. Então um dia ele estava na missa e havia um coral cantando e ele viu, um dos rapazes que estava cantando, ele viu um rosto angelical. E pegou esse rapaz para ser o modelo para ele tirar os traços de Cristo. Porém, ficou faltando o rosto de Judas, que ele não encontrava o rosto do negativo, do ruim. E o tempo foi se passando, até que uma hora, quase 10 anos já haviam se passado, o Duque de Milão, bravo com ele, falou para o Leonardo: você tem uma semana para terminar essa pintura. Caso você não termine, vamos cancelar o contrato, você vai embora daqui. Leonardo, bravo, saiu, pegou o primeiro bêbado que estava jogado na rua, pegou esse bêbado, levou para a sala e começou a fazer os traços. Enquanto estava acontecendo isso, o bêbado abriu os olhos e falou: conheço essa pintura, eu já estive aqui antes. Ele falou: não é possível, não é possível, nunca ninguém entrou aqui antes, só eu que tenho acesso a essa pintura. Não, eu já conheço essa pintura, preciso lembrar de onde que é. E passou-se mais um tempo, o bêbado virou e falou: há um tempo atrás, quando eu cantava na igreja, me trouxeram aqui para fazer essa pintura. Sim, exatamente, era a mesma pessoa. A mesma pessoa que era aquele bêbado no momento, foi um tempo atrás o rosto angelical cantando no coral da igreja. Isso vem apenas para mostrar para a gente que não existe bom ou ruim, não existe certo ou errado, existe apenas o momento em que você está. Tá? A análise comportamental diz que ela vem para mostrar isso para nós, que não existe um perfil perfeito, um certo ou um errado. Existem perfis errados em lugares errados, ao mesmo tempo que existem perfis corretos em locais corretos. Então, iniciando com uma história do dia em que tudo muda. Por que o dia em que tudo muda? Eu acredito que existe um dia na vida de todas as pessoas que dá um estralo, dá um insight, que as pessoas acordam para uma nova vida, para um novo desejo, com uma vontade diferente de ser uma pessoa nova. Para mim foi num sábado à tarde, eu estava almoçando com a minha família e recebi uma ligação do meu irmão falando que um amigo nosso havia sofrido um acidente perto de onde eu morava. E como esse amigo nosso não tinha família na cidade, ele pediu para mim ir até o hospital, ver como que a gente poderia ajudar ele. Quando eu cheguei no hospital, já havia sido tarde demais, ele já havia falecido. Quando a família chegou, eles não conheciam as pessoas, então eu fiquei ali para ajudá-los. E eu que fiquei encarregado de reconhecer o corpo, pegar os pertences pessoais. Quando eu abri a carteira dele e vi a foto da esposa e da filha, ali eu comecei a pensar naquilo porque eu tenho uma filha. E eu me coloquei naquele lugar. E ali eu comecei a imaginar todos os sonhos que ele havia deixado para trás. Coisas que só ele poderia terminar. Coisas que ele iniciou, desejos, esperanças, situações que só ele tinha e ninguém poderia terminar por ele.
histórias que ele iniciou a contar, uma piada que ele começou a contar e ninguém vai poder terminar por ele. Entende? Então, o que aconteceu? Ali eu desisti da minha vida como era. Larguei o meu emprego, comecei a trabalhar como coach, comecei a ajudar as pessoas e acredito muito que não existe nada mais poderoso do que uma ideia que chega no momento certo. Então, não existe nada mais poderoso que um dia você tenha uma ideia, tenha um insight e tenha uma decisão e queira realmente mudar a sua vida ou queira realmente mudar a situação em que você está. Lembrando que não existe certo e errado. Existe a maneira em que você olha uma situação ou uma situação que está errada para você. Então, a minha missão é inspirar transformação através do processo de coaching. Eu não acredito que eu vou trazer uma ideia nova ou um conceito novo para você. Imagine que você tem o telefone de um amigo seu ou de uma amiga. Você queira ligar para eles. Só que os números do telefone estão bagunçados. Quantas vezes você vai precisar discar o telefone para conseguir falar com esse amigo seu? Muitas. Muitas e muitas. Eu acredito que o processo do DISC, a análise comportamental, o processo de coaching, nada mais é do que já pegar a informação que você já tem e reorganizar essa informação. Então você vai começar a ter uma nova visão daquilo que você já enxergava antes, mas de uma maneira diferente. E assim criando uma consciência maior e criando um sentido de realização maior para o que você deseja alcançar. Então, iniciando, o que é insanidade? Nós no processo de coaching, a gente acredita que existem pessoas que desejam alcançar um resultado, mas elas não sabem o que fazer para alcançar esse resultado. E por que eu pergunto o que é insanidade? Insanidade, segundo Einstein, nada mais é do que a pessoa fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Insano não é aquela pessoa que rasga dinheiro. Insano é uma pessoa que espera um resultado diferente, mas não faz nada para aquilo, não muda nada. Então, para você mudar algo na sua vida, o que você precisa fazer? Você precisa mudar algo. Entende? Então, para você ter um resultado diferente na sua vida, você precisa mudar alguma das atitudes ou alguma ação que você está fazendo hoje que está trazendo um resultado diferente. Então, quando a gente fala sobre análise DISC, nós temos 4 dimensões primárias do comportamento humano, que primeiro é de dominância ou direção, a I é influência ou indução, a S é estabilidade ou submissão e C, cautela ou conformidade. Outra coisa que a gente precisa entender é que somos todos DISC. Não existe um com um perfil melhor ou pior que o outro. Nós todos somos DISC. Nós todos temos as 4 dimensões. A única coisa que diferencia é o grau ou a porcentagem de cada dimensão que nós temos. Como que a gente começa a entender o que são essas dimensões DISC? Pelo conceito de Iceberg. O conceito de Iceberg, ele fala que a primeira coisa, no nosso comportamento natural ou nosso DNA, quando a gente está numa situação ou na nossa zona de conforto, nós temos 2 dimensões, a primária e a secundária. Na nossa zona de estresse, ou quando a gente sai um pouco da zona de conforto, ou quando a gente está sofrendo pressão por algum motivo, as outras 2 dimensões vão reagir. No nosso subconsciente estão as nossas habilidades e conhecimento. E o filtro disso tudo é a inteligência emocional. Então, a nossa inteligência emocional é que vai permitir ou segurar essa mudança de dimensão de comportamento quando nós estamos na nossa zona de conforto ou quando a gente recebe pressão de algum lado e tem uma atitude diferente da nossa normalidade. Um exemplo. Então, quando eu fiz a minha análise DISC, o meu perfil DISC é SICD.
Então, as minhas dimensões primárias, a dimensão primária do André é SI, então estabilidade e influência. Sob pressão ou quando eu estou fora da minha zona de conforto, quais são as dimensões que vão agir? A minha dominância e a minha cautela. Então, imagine pulando a amarelinha. O que acontece? Na minha normalidade, eu vou pular a amarelinha, o meu foco vai ser estabilidade. Então, a estabilidade, ela foca em quê? Em ambiente, em pessoas, em harmonia. Então, se a minha primária, eu vou pegar a pedrinha e vou jogar para pular a amarelinha, eu vou pegar a pedrinha e vou olhar para a minha situação, eu vou olhar as pessoas que estão ao meu redor, se não tem ninguém na minha frente, se está todo mundo calmo. Então, o meu foco vai ser o quê? A harmonia do grupo. E vou jogar. Agora, se eu tenho uma pessoa atrás de mim me pressionando, com pressa, querendo jogar, ou o que vai acontecer? Isso eu vou estar sob pressão. Então, a minha dimensão que vai começar a agir vai ser o D ou o C. Então, a minha dominância ou direção, quando a gente fala dominância, gente, não é que quer dominar o mundo, não é isso. O perfil dominância, ele fala que eu preciso ter domínio sobre todas as decisões que diz respeito à minha pessoa. Então, o D ele é mais imbatível, o foco é no resultado, não é no ambiente. E daí que você começa a ter aquela coisa de análise comportamental, a pessoa é de uma maneira e ela age de outra, sob pressão. A pessoa é de uma maneira em casa e no trabalho ela é totalmente diferente. Então aí você começa a ter um pouco do que é a análise. Então, entendendo um pouco da história da análise DISC. A primeira pessoa a falar sobre comportamento humano, ele dividiu em quatro pilares, foi o Empédocles, em 444 anos antes de Cristo, ou seja, lá na antiga Grécia, ele já começou a analisar isso, mas ele acreditava que o nosso comportamento humano diferenciava através de elementos naturais. Então existiam pessoas que tinham mais terra, existiam pessoas que tinham mais ar, existiam pessoas que tinham mais fogo e mais água. Então uma pessoa que era mais centrada, uma pessoa mais correta, tinha muita terra. A pessoa que era mais agitada tinha fogo, a pessoa que fluía mais era a água, e o outro que era mais leve era o ar. Então a análise dele reconheceu que tinha os elementos diferentes, mas eram sempre elementos exteriores que afetavam o comportamento da pessoa, o comportamento humano. Então sempre eram elementos externos que agiam com que nós tínhamos uma atitude diferente. Depois de um tempo, uns 40 anos depois, 44 anos depois, o Hipócrates falou: Empédocles, concordo, são apenas 4 pilares, porém não são os elementos da Terra, são os fluidos dentro do nosso corpo. Então ele falou, tem gente que é mais sanguínea, tem gente que é mais fleumática, tem gente que é mais melancólica e tem gente que é mais clorélica. Né? Então o que acontecia? Ele falou, legal, mas os fluidos internos é que impactam o nosso comportamento como pessoa. Então a pessoa mais melancólica, ela vai ser mais sensitiva, vai ter mais calma. Então o que acontece? Não é mais um elemento externo, são fluidos de nós, que está dentro da gente, que vai fazer com que a gente haja de uma maneira diferente. Quase 2.000 anos, 2.300 anos depois, o Carl Jung, que era um aluno do Freud, o Carl Jung, a meta dele era conhecer a si mesmo. Mas o que ele falava? Eu só consigo me conhecer quando eu tentar conhecer o próximo. Então ele tentava ajudar o próximo buscando uma solução para os problemas que ele tinha internamente. E ele descobriu que não eram elementos externos, não eram fluidos internos, eram maneira de pensar. Então o que ele falou? Existem pessoas mais sensitivas, tem pessoas que mais pensativas, intuitivas e etc. Então o que ele falava? Não é mais um elemento externo, depois também não é um fluido que nós temos dentro do corpo,
é uma maneira de intuição, é como a gente se sente ao redor das outras pessoas. Então está sempre atrelado ao nosso psique e não ao nosso comportamento. 5 anos depois, William Marston começou a estudar pessoas normais. O que é a diferença do Marston? O Marston ele começou a estudar pessoas no dia a dia. Então ele foi estudar prisioneiros na cadeia, ele estudou médicos, depois ele estudou pessoas em escritório. Ele começou a estudar pessoas que a sociedade julgavam normais. Enquanto Jung, Empédocles e Hipócrates estudavam pessoas doentes, né, o que a sociedade chamava de doente na época, Marston começou a seguir uma linha do que ele falava que não é possível que seja um elemento externo, nem os nossos fluidos internos, muito menos uma maneira de pensar. Porque se fosse tudo isso, a pessoa teria o mesmo comportamento em casa, o mesmo comportamento que ele teria no trabalho, ou num relacionamento, ou num grupo de amigos. Então, o que ele começou a tentar entender? O que acontecia de diferente para que as pessoas em cada local tivessem uma atitude diferente. Então, o que ele fez? Ele fez o estudo da análise DISC, então ele descobriu que realmente existiam 4 pilares, porém eram 4 dimensões de interação com o meio ambiente. Como que a pessoa processa a informação do que está acontecendo. Ele descobriu que, assim, haviam 4, que o primeiro era dominante, depois influente, depois estável e depois conformidade ou cauteloso. Então, essas 4 dimensões é que foi criada a análise DISC. Da onde que nós recebemos essas dimensões? Então, existem estudos que existem 3 fatores. O primeiro fator é, sim, tem hereditariedade. Então, existem coisas no DNA e nos genes das pessoas que recebem do pai, da mãe, dos avós e tudo mais. Mas o que acontece? O gene e o DNA é apenas uma predisposição. Não significa que só porque o pai e a mãe são D, ou I, ou S, ou C, que o filho também será. Apenas que, por o pai e a mãe e o filho e a família ter uma influência grande de uma certa dimensão, significa apenas que ele vai ter uma predisposição, ele terá uma facilidade maior em ter aquilo. E também limitações. Então, se a criança ou a pessoa tem uma limitação para uma das dimensões, a probabilidade de ter outra é grande. O segundo fator é modelos. Então, quando uma criança, um filho ou uma filha tem um pai, uma mãe que tem uma dimensão muito alta, ou D, ou I, ou S, ou C, e o filho ou a filha passa muito tempo com o pai, com a mãe, e ele começa a enxergar, ele começa a admirar e tem muita afinidade com essa pessoa, a probabilidade dele herdar essas dimensões é muito grande também. E terceiro, são as experiências vividas. Então, quando a criança tem um contato com muita gente, a probabilidade dela acabar herdando uma dimensão I ou S que são focadas em pessoas é bem maior do que a C e a D que são focadas em resultados. A mesma coisa que quando o filho ou a filha focam muito em atividades sozinhas, atividades analíticas, atividades focando no resultado, a probabilidade deles crescerem e ter uma dimensão D ou C alta é... Então agora nós temos a atividade para você descobrir a sua dimensão DISC. Caso você já tenha um relatório e você já saiba qual é a sua dimensão, se é I, se é S, se é D, se é C, tem problema, dá continuidade. Caso você ainda não saiba e tenha curiosidade de saber qual é a sua dimensão, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, tem um link aqui em cima, pelo YouTube está aqui embaixo o link, tem um vídeo e um formulário para você descobrir qual que é a sua dimensão. Então você faz o seu relatório e já descobre sozinho qual que é a sua dimensão. Então, caso você não tenha feito e queira fazer, dá um pause no vídeo, faz, volta que depois a gente dá continuidade. Olá, então dando continuidade, quem parou o vídeo para fazer o relatório, bem-vindos novamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender um pouco mais sobre o que é e os benefícios do relatório DISC.
Então, os 4 principais benefícios primeiro, o autoconhecimento. Segundo, a visão de melhorias e possíveis melhorias no comportamento humano. Depois, a internalização de responsabilidade. E, por fim, empoderamento, que te dá um prazer maior e uma sensação de realização maior quando você faz alguma coisa. O relatório DISC ele é feito de 6 etapas. A primeira etapa é seleção de palavras. Então você tem vários conjuntos de palavras e você vai precisar selecionar a palavra que você se identifica mais e depois a palavra que você se identifica menos. Isso vai gerar 2 gráficos. O primeiro gráfico é o comportamento natural. Então, como é o seu DNA. Em segundo lugar, vai gerar um comportamento adaptado, ou seja, como você deseja que o mundo te enxergue. Isso, a primeira análise que a pessoa faz quando olha um relatório DISC é dos 2 relatórios, um do lado do outro, os 2 gráficos. A primeira coisa, se você tem uma diferença muito alta neles, isso demonstra estresse. Porque o que é o estresse? Nada mais é do que o aumento de ansiedade quando você precisa demonstrar para o mundo uma coisa que você não é na sua naturalidade. Então, quando você tem uma pontuação muito alta de diferente entre os 2, ou quando muda a ordem dos fatores, isso demonstra estresse. O estresse ele é um resultado do aumento de ansiedade ao demonstrar uma atitude que não vem da naturalidade da pessoa. Pelo positivo, a pessoa, quando tem um aumento de ansiedade, positivamente, ela tem euforia. Quando tem um aumento de ansiedade negativamente, ela tem estresse e, o último caso, depressão. Então, a primeira análise que o coach vê é se tem uma diferença muito alta entre esses 2 gráficos, ele já vai saber o que está acontecendo. Uma dimensão que está demonstrando contrária da naturalidade da pessoa. A segunda etapa, no caso, a primeira etapa é o questionário. A segunda etapa são os gráficos. A terceira etapa são tendências. Então, você vai, pelas suas dimensões primárias, você vai ter uma visão maior de qual é a tendência comportamental da pessoa. Se ela tem mais foco em pessoas ou resultado. Se ela tem facilidade em iniciar ou terminar atividades. E quando você vê um gráfico de tendências, você sabe qual é a área em que você pode atuar com maior eficiência ou eficácia. Feito a análise das tendências, você vai começar a analisar a dimensão primária da pessoa. Daí você recebe um relatório da descrição geral da dimensão primária que você tem. Depois você recebe o seu perfil padrão. Esse perfil padrão é a ordem em que as dimensões se encontram. Então ele vai ser uma análise muito detalhada sobre os seus objetivos, como que você faz a gestão das suas emoções, o que te decepciona, como você julga os outros e ao mesmo tempo se julga, qual que são as influências que você recebe dos outros, como você influencia as pessoas, qual que é o seu foco no trabalho, qual que é o seu foco em um relacionamento. Então tem uma visão geral de tudo isso, só analisando as dimensões. Lembra que o DISC ele não é uma análise de inteligência, de QI, de personalidade. Ele é uma análise de como você identifica a informação e como você processa a informação que você recebe do meio ambiente em que você se encontra. Feito o perfil padrão, a gente vem para a análise de plano de ação. O plano de ação, ele de um lado, ele analisa todas as dimensões ou as atitudes que cada dimensão tem com facilidade ou naturalidade. E do outro lado, as atitudes que fortaleceriam a sua dimensão caso você fizesse, que não vem da sua naturalidade, que é muito difícil para você. Então o coach ele pega uma ação fácil com uma ação difícil. O exemplo aqui no D. Então o D, a facilidade de obter resultados imediatos é muito grande. Mas a dificuldade dele pesar os prós e os contras é muito alta. Então o coach ele vai criar estratégias para alcançar resultados imediatos
pesando os prós e os contras. Então tem várias atividades que você começa a fazer um plano de ação que o coach vai te ajudar a alcançar uma meta que você estipulou para você mesmo. E a sexta parte é a devolutiva. Então é o coach conversar com o coachee, ou seja, o profissional, conversar com o cliente e identificar quais são os pontos de melhoria e dar uma consciência maior sobre o relatório DISC. O que é importante entender? Que existem muitas pessoas que elas se julgam muito mais severamente que o mundo as julga. Então, um exemplo. Existe uma dimensão, que é a dimensão C, que é perfeccionista, porque ela foca em detalhe, ela foca no processo. Se você chama uma pessoa de perfeccionista, existem pessoas que vão receber isso daí com o maior prazer. Falou, mano, sou mesmo, muito obrigado. Agora, existem pessoas que não se sentem muito bem com isso. Então o coach precisa demonstrar, ou o coach ajuda a pessoa a compreender que isso não é uma coisa ruim. Que ser perfeccionista, ser dominante, ser influente, ser submisso, são adjetivos que descrevem as dimensões. Porém, não é o adjetivo que faz a pessoa. Não é a opinião de uma pessoa que faz a realidade da outra. Então, na devolutiva, o coach conversa com o coachee, analisa o relatório e cria uma consciência maior para ela ter uma visão maior do que ela é, ou de como ela identifica, ou de como ela interage com o ambiente que ela está. Então, feito isso, qual dimensão é você? Você é D, I, S ou C? Então, nós vamos falar um pouco de cada uma delas, mas começando com a D de dominância ou direção. O que a gente precisa ver é que como que a gente descreve o D? São pessoas extrovertidas e focadas em resultados. Os adjetivos que a gente pode usar para descrever um D é direto, pessoas decisivas, forte ego, solucionadores de problemas e se arriscam bastante. E qual que é a maneira que eles moldam o ambiente em que eles estão? Eles ultrapassam oposições para alcançar resultados. Então o foco deles é sempre o quê? Desafios. O positivo do D, então as forças, ele é extremamente organizador. Ele valoriza o tempo, questiona paradigma e cria inovações. Porque lembra que ele vive para ultrapassar desafios. Então, se ele precisa inovar ou quebrar paradigmas, é isso que ele vai fazer. Por outro lado, a fraqueza do D. Lembra que ele precisa ter domínio sobre as decisões que diz respeito a ele. Então, é muito difícil respeitar a autoridade. Ele tem sempre muitas atividades. Então, quanto mais atividade o D recebe, quanto mais desafios ele recebe, maiores os desafios, para ele é melhor. Porém, lembra que quem tudo faz, sempre deixa alguma coisa sem fazer. E uma das coisas, a maneira que ele argumenta é sempre de uma maneira, a atitude dele é sempre argumentativa. Então, a maneira de ele argumentar, por ser focado no resultado e não na pessoa, ele pode passar por mal educado ou grosso. Mas o que acontece é que o foco dele é o resultado, não é a pessoa. Então, se ele magoou o sentimento ou a emoção da pessoa, para ele não tem problema. Se o resultado foi feito, acabou, o desafio está passado, bola para frente. E ele é totalmente contra rotinas. Então, o dele precisa de inovações, precisa de coisas novas, desafios novos. Ele perde o momento muito fácil. Então, você precisa injetar novidades, desafios para manter ele motivado. Ele é extremamente motivado por desafios, poder, livre de rotinas e um ambiente com bastante mudança. Qual que é o maior medo do D? De ser passado para trás, ou sentir que alguém está levando vantagem sobre ele. Tá? Qual que é o ambiente ideal para o D? Ele tem foco inovador no futuro, então ele sempre está olhando o futuro, um desafio, então ele cria estratégia com muita facilidade, porque ele sempre está com foco no resultado, sempre foco no futuro. Projetos que produzam resultados tangíveis
Então, você não pode falar para o D, ó, a sua missão é melhorar o ambiente da empresa. Tá, como nós vamos medir isso? Ah, eu vou medir pela quantos sorrisos eu vejo. Não, para ele precisa de ter algo tangível. Tem que ter um indicador, número, uma coisa que ele consiga falar. De A vai para B. Você não consegue manter uma coisa não tangível, uma coisa que não dá para medir. E precisa ter ele tem que estar livre de controle. Então, para você conseguir potencializar o talento do D, você tem que dar carta branca para ele. E deixar bem claro no desafio quais são as regras que você precisa ter. A frase do D é: se o resultado foi o que era esperado, o caminho não é importante. Como que ele lida com informação? Então, uma das características do D ao lidar com informação é ignorar risco potencial, porque lembra, ele foca no resultado, ele não foca no caminho. Então ele não analisa muito os prós e os contras, os riscos no caminho para alcançar o resultado. E ele não considera a opinião dos outros. Então uma das coisas que às vezes ele precisa fazer um pouco mais para potencializar o trabalho em equipe, o alcance do resultado, é entender que, como ele não tem facilidade em olhar para o caminho, às vezes as pessoas que estão no time dele vão fazer esse trabalho por ele. E o positivo é oferecer uns sistemas e ideias inovadoras e progressivas, porque como ele vive através de desafios, ele sempre vai olhar para o desafio de uma maneira diferente, uma maneira inovadora, tá? Em equipe, quais são as principais características do D? O D é um líder nato. Não é que as outras dimensões não sejam líderes, mas o D, por ser dominante e ter uma direção muito viva dentro dele, ele acaba sendo um líder nato. As pessoas acabam seguindo esse líder, esse D, por ele ter uma direção. Ele sabe aonde ele vai, ele sabe o que ele quer. Então as pessoas acabam acompanhando ele e acabam respeitando esse poder de direção que ele tem. Ele é um extremo solucionador de problema e multitarefas. Então quanto mais tarefas você entrega para o D, ele vive com isso. Para ele é uma satisfação. Quanto mais trabalho ele tem para fazer, mais satisfação, mais satisfeito ele está. Quais são as áreas de crescimento do D? Precisa escutar um pouco mais a equipe, ou a família, no caso, né? Relaxar, entender que o processo mental dele é muito rápido e nem todos que estão ao redor dele seguem a mesma velocidade. Tem muita gente que precisa parar, analisar, para depois tomar uma decisão. O D não, o D ele toma decisões em frações de segundo e decisões assertivas. Porém, quando você precisa pesar o pró e o contra, às vezes ele acaba pecando um pouco mais. Então relaxa, tenta escutar as pessoas ao seu redor, troque um pouco o ambiente e tente explicar para as pessoas qual que é o resultado que você quer com aquilo. Então, ao momento que você para explicar, o que acontece? Você diminui a velocidade do seu próprio raciocínio e as pessoas conseguem acompanhar a linha de pensamento do D. O D, imagine que o D é uma Lamborghini e o resto das pessoas são uma BMW, por exemplo. Porém, são cabeças muito boas, porém, a velocidade é incomparável, não dá para um acompanhar o outro, tá bom? E o que a dimensão D busca? Então, quando que você oferece isso para uma pessoa D, ele vai dizer que o santo bateu uma com a outra pessoa quando você faz isso com ela. Então, autoridade, prestígio, liberdade, respostas diretas, atividades variadas e simultâneas, possibilidade de crescimento e direto ao ponto. Então, quando você faz essas coisas, o D ele acaba criando uma empatia com você. Quando você fala com um D, então quando você não é D e você está lidando com o D, o que você precisa fazer? Ser breve e direto ao ponto, perguntar o que e nunca como, focar nos negócios e não nas pessoas,
surgir maneiras inovadoras para solucionar o problema e não para trazer os problemas à tona. Então você precisa criar soluções e não demonstrar o problema. O problema ele sabe que tem, ele precisa de ajuda para solucionar esses problemas e salientar os benefícios lógicos de uma ideia ou atitude. Então quando você quer passar uma ideia ou quer que o D compre uma ideia sua, você precisa mostrar logicamente quais são os resultados e como aquilo vai afetar o todo. Aí ele já compra a sua ideia. O que você jamais deve fazer? Então, não deve fazer né? Devagar em suas ideias. Se repetir muito. Focar apenas no problema. Ser muito sociável. Então, você ser muito emotivo com o D. E generalizar o assunto. Fazer comentários com ou sem suporte. No caso de fazer comentários sem suporte, é você comentar algo que alguém comentou e você não ter fundamentos naquilo que você está comentando. Então você contar uma história e falar assim, mas onde você escutou isso? Ah, tal pessoa falou para mim. Isso daí você vai perder totalmente o respeito com a pessoa D. O dele precisa, lembra, foco no resultado, detalhes precisos e um pensamento lógico. Essa é a maneira de lidar com o D. Ok? E agora falando um pouco da dimensão I. Então a I, influência ou indução, são pessoas extrovertidas, porém focadas em pessoas. O D é extrovertido, focado no resultado. O I é extrovertido, focado em pessoas. Os adjetivos que você pode usar para descrever um I é entusiástico, confiante, otimista, persuasivo, comunicativo, impulsivo e emocional. Ele molda o ambiente através de influenciar as pessoas para alcançar um resultado desejado. Então, enquanto o D, para alcançar um resultado, ele foca no resultado, pensa numa estratégia e vai atrás daquilo, o I ele trabalha as pessoas para alcançar o resultado através das pessoas, tá bom? Quais são as forças do I? Ele é extremamente criativo em solucionar problemas, tanto quanto o D. Ele é motivador, então ele está sempre animando as pessoas. Ele tem muito bom senso de humor, negocia conflitos, ele é extremamente pacífico. Por quê? O I, o foco dele são pessoas. Mas a diferença do I e do S, o I ele foca nas pessoas porque ele não pode ter ninguém de mal com ele. Então as pessoas não podem estar bravas com o I. Então por isso que ele é pacífico, ele está sempre pacificando, o ambiente tem que estar legal, tem que estar em harmonia, porque as pessoas precisam estar de bem com ele. Qual que é a fraqueza, né, o lado negativo do I? Ele é muito preocupado com a popularidade mais do que o resultado. Então, se ele está bem na fita, para ele está bom. O resultado pode até não ser alcançado, mas se ele for o melhor vendedor da equipe, para ele está numa boa. Então, quando você fala na família, às vezes ele está mais preocupado com como as pessoas estão enxergando ele do que o todo, do que a família como um todo. Falta de atenção nos detalhes. Então, como ele foca muito em pessoas, às vezes ele peca na atenção aos detalhes. E escuta apenas quando lhe é conveniente. Então, o que acaba acontecendo? Como ele é seletivo, então ele precisa focar, as pessoas precisam estar bem com ele. Ele acaba sendo seletivo, se alguém começa a elogiar ele muito, ele acaba tendendo para aquele lado. Tá certo? Ele é motivado por aceitação e popularidade, um ambiente amigável, livre de regras e regulamentos, outras pessoas para se preocupar com detalhes. Então ele precisa de pessoas para se preocupar com os detalhes, que ele vai motivar todo mundo, vai levar todo mundo para o abraço. Qual que é o maior medo? É rejeição. Então, como que você acaba trabalhando esse medo no I? O maior medo dele é ser rejeitado pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pela família. Enquanto o D, lembra, é ser passado para trás, se você rejeita o D, ele não está nem aí com isso.
Porque ele está preocupado com o quê? Com o resultado, com o foco dele. O I, ele perde o foco no resultado se ele se sente rejeitado. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar isso, especialmente quando tem um filho ou uma filha que é I, se ele está se sentindo rejeitado pela família ou por alguém no ciclo de amizade, ele lembra lá do estresse, uma dimensão dele vai começar a sofrer, ele acaba criando uma ansiedade, acaba criando estresse e pode levar a uma depressão. Então, muito cuidado com isso. Qual que é o ambiente ideal do I? Então, tem que ter coisas práticas. O I, ele precisa ser o quê? Eu vou apertar um botão e resolveu tudo. Enquanto o D, ele precisa ter o quê? Resultados alcançados, o I precisa ser coisa prática. Sem conflitos ou discussões, liberdade de controle de rotinas, então tanto quanto o D não pode ter muita rotina. O espaço para expressar as opiniões dele, então se ele está com a família, ele precisa ser ouvido. Então imagine dois irmãos, um é D e o outro é I. Lembra que o D ele não pode ter muita emoção no meio, não pode ter muito emocional. O I ele precisa ser ouvido, ele precisa ter esse relacionamento emocional. Mesma coisa quando o pai é D ou o pai é I e o filho é D. Então esse contraste acaba criando às vezes uma empatia de um lado, só que acaba afastando os dois por outro lado. Por quê? Um foca no resultado, o outro foca em pessoas. Os dois são extrovertidos. Então você acaba criando coincidências em uma coisa, porém acaba afastando em outras. Tá? Gestão participativa. Então tudo que acontece dentro de casa, o I precisa participar. Então vai ter uma festa, ele precisa estar no meio. Vai ter um concurso, vai ter alguma coisa, você trazendo o I para o meio e ele participando, ele vai ser muito mais contente, vai ter uma realização muito maior. Atividades em grupos. Então, ao contrário do D, que não pode ter muita gente, o I, quanto mais gente, melhor. Tá bom? Como que ele lida com informação? Um lado negativo, ele perde concentração muito fácil, porque como ele está focado nas pessoas, ele acaba perdendo a concentração nos detalhes do que está acontecendo, no que ele está escutando, na informação que ele está recebendo. Ele deixa passar fatos muito, muito importantes e ele interrompe muitas pessoas porque ele precisa externalizar aquele pensamento. Para ele conseguir compreender o raciocínio como um todo, ele precisa falar, para daí ele compreender, para depois ele adotar aquele pensamento. Uma coisa que é muito positiva quando ele lida com informação, ele é extremamente criativo em solucionar problemas. Tanto quanto o D por ser desafio, o I por ser criativo. Ele sempre pensa fora da caixa, ele nunca vai focar nas regras, então ele vai sempre criar uma inovação para alcançar um desafio ou uma novidade. Dentro da equipe ou dentro da família, ele é extremamente influenciador, comunicativo e pacificador. Por que influenciador? Ele acredita que todos os resultados dele precisam ser através de pessoas. Comunicação, porque ele precisa comunicar todo o pensamento dele. E pacificador, ele só consegue sobreviver em um local pacífico ou com calma, em que as pessoas estejam de bem tanto com ele quanto com os outros. Quais são as áreas de crescimento do I? Então, controle. Então ele precisa criar uma maneira de controlar muito mais as informações que ele recebe e como ele passa as informações e controle da sua própria vida. O foco, porque como ele está sempre focado em pessoas, ele acaba perdendo o foco do que ele deseja para ele mesmo. E cooperação, trabalhar com pessoas para alcançar um resultado melhor. E o que a dimensão I deseja para ele mesmo? Primeira coisa, aceitação social. Depois, reconhecimento por suas habilidades. Depois, liberdade, pessoas para conversar, condições positivas e oportunidade para motivar os outros. E o que a dimensão I mais deseja? Então, o que você pode fazer para melhorar a comunicação com pessoas de dimensão I?
Primeira coisa, construir um ambiente amigável, depois dar oportunidade para ele verbalizar todas essas ideias, ajudar a transformar a conversa em ação. Então, se você tem um filho ou uma filha aí, o que ele mais precisa são de pessoas que vão ajudá-lo a colocar no papel todo aquele sonho, tudo aquilo que ele está pensando, porque lembra que o I ele pensa fora, para fora. Então ele precisa de ajuda, que é alguém que vai pegar tudo isso, colocar no papel e fazer um plano de ação para que ele consiga alcançar. E ele não pode ser privado das atividades sociais. Ele precisa jogar bola, ter os amigos em casa. Quanto mais amigos em casa ele tiver, mais realizado ele vai se sentir. E por fim, criar incentivos por realização de objetivos. Então, lembra que o D, para você motivá-lo, você precisa colocar a palavra desafio. Eu duvido que você consiga fazer isso. O I, ele precisa assim, se você fizer isso, você vai ganhar isso. O incentivo precisa ser algo social, ele precisa ter uma atividade social para ele ter um incentivo maior. O que você jamais deve fazer com o I? Eliminar tempo de atividades sociais, não permitir que ele fale com outras pessoas. Então, quanto mais você privar ele de conversar com pessoas novas, ter novidades, é isso que vai reprimi-lo. Ignorar suas ideias e falar o que eles devem fazer. Lembra que o I ele é espontâneo. Então, se você controlar muito as atividades dele, ele acaba sendo, ele acaba sendo coagido e ele acaba criando uma ansiedade negativa. Então, agora indo para a dimensão S, que é estabilidade ou submissão. Lembra que o D e o I são extrovertidos. O D focado em resultado e o I focado em pessoas. O S é introvertido e focado em pessoas. Então, ele também foca em pessoas, porém, ele é introvertido. Todo o pensamento dele acontece dentro da cachola. Então, quais são os adjetivos que diferenciam ou que você pode descrever um S? Primeiro, ele é um bom ouvinte, jogador de equipe, possessivo, estável, previsível, compreensivo e amigável. Como que ele molda o ambiente? Cooperação dos demais para alcançar um objetivo. Então, o I, ele alcança o resultado através das pessoas. O S, ele alcança um resultado se as pessoas estão bem. Então, o S, ele precisa de harmonia. Ele foca nas pessoas, mas ele foca nas pessoas porque o ambiente precisa estar bem. Diferente do I, que foca nas pessoas porque ele precisa que as pessoas estejam bem com ele. Quais são as forças do S? Ele é confiável, leal, segue a autoridade, um bom ouvinte e bom solucionador de conflitos. Então, o S ele é uma pessoa que vai acalmar os ânimos. Ele vai trazer todo mundo para focar em um objetivo único. Qual que é a fraqueza? Qual que é o lado negativo? Extremamente resistente à mudança. Ele precisa ter um tempo para conseguir se ajustar às novidades e às mudanças. Ele é rancoroso porque ele entende o rancor como assim, se estava bom, por que foi mudado? Então ele tem uma visão negativa com isso. Sensível à crítica. Pessoas introvertidas são muito sensíveis à crítica, não porque critica a ele. Quando você critica alguma coisa do S, ele sente que ele não analisou o suficiente. Então, quando você está criticando alguma atitude, uma decisão que ele tomou, você não está criticando a pessoa de dimensão S. Você está criticando que ele não tomou uma decisão correta ou que ele não analisou o suficiente. Então, por isso que ele fica muito sensível à crítica. Dificuldade em estabelecer prioridades. Porque como ele analisa muito, ele foca muito em tudo, ele acaba perdendo o que é prioridade, qual é o foco da vez. Ele é motivado por quê? Reconhecimento, segurança, sem mudanças repentinas e atividade que tenha começo, meio e fim. O S ele não pode depender dos outros para uma atividade que ele seja responsável. E o maior medo dele é perder segurança.
Enquanto o D é ser passado para trás, o I é rejeição, o S é perder segurança. A harmonia que ele tem, aquilo lá que ele não pode perder. O ambiente ideal para o S tem que ter uma atmosfera de equipe. Lembra que o I ele precisa de uma atmosfera amigável, porque ele precisa que as pessoas estejam de bem com ele. O S precisa de uma atmosfera em equipe, porque o ambiente em que ele está precisa ser harmônico e precisa ser estável. Os procedimentos precisam ser práticos, a estabilidade e previsão de tudo que vai acontecer, então ele já precisa prever, porque ele já precisa analisar todos os prós e os contras, ele precisa entender tudo que vai acontecer antes de chegar no resultado. Tarefas que podem ser terminadas a tempo e livre de conflito. Como que ele lida com informação? Então, algumas coisas negativas do S ao lidar com informação. Ele concorda externamente, mas discorda internamente, porque ele não quer atrito, ele não quer discussão. Então, ele acaba concordando com aquela pessoa, mas internamente ele não está concordando. Internaliza suas dúvidas, hesita em compartilhar feedback, porque ele está preocupado se aquilo vai magoar a pessoa que vai receber o feedback, e diminui a velocidade das atividades, porque ele para analisar muito as coisas. Enquanto o D está correndo, o S para analisar. O lado positivo, ele providencia suporte à equipe para alcançar uma meta nova. Então ele sempre vai ter uma visão realista do que está acontecendo e do que pode acontecer. Numa dimensão em equipe ou dentro da família, o que ele faz? Constrói relacionamento, então a construção de relacionamento é muito forte nele. Ele é um membro de equipe e é a voz da razão. Aqui, por que ele fala voz da razão? Porque o S, ele analisa tudo. Muito raro ele tomar uma decisão de bate-pronto. Enquanto o D e o I eles são impulsivos, eles tomam decisões rápidas, o S e o C eles analisam demais. Quando ele toma a decisão é porque ele já chegou na decisão correta, pelo menos para ele. Tá? Quais são as áreas de crescimento do S? Adaptação, interação e alcance. Para você ajudá-lo a evoluir, ele precisa aprender que evolução é necessária. Mudanças são necessárias para a evolução humana. Então ele precisa entender que interagindo com as pessoas e alcançando novas coisas é que você acaba evoluindo. O que a dimensão S deseja? O que você pode fazer para deixar uma pessoa de uma dimensão S feliz? Segurança, apreciação sincera. Então sempre que você vai dar um elogio, elogiar aquilo que foi feito e não a pessoa. Porque daí ele analisa o quê? Que a análise dele, o comportamento dele foi correto. Então aquilo para ele é satisfatório. Enquanto o I você precisa elogiar a pessoa, e o D você precisa elogiar o resultado, e o C você precisa elogiar o método, o S você precisa elogiar a atitude. Tempo para se ajustar, ele precisa de tempo para se ajustar às mudanças, e responsabilidade limitada. Por que responsabilidade limitada? Ele precisa ser responsável apenas pelo que diz respeito a ele. Você não pode responsabilizá-lo por algo que depende de outra pessoa fazer, que isso daí vai acabar com a motivação dele. O que você deve fazer? Criar um ambiente favorável, expressar interesse pessoal, lembra, pela atitude, não necessariamente pela pessoa. O S precisa saber como você vai fazer, não necessariamente o que você vai fazer. Tem que ser paciente, apresentar ideias novas, dar tempo para ele se ajustar, definir claramente os objetivos a serem alcançados. Então, qual que é o método que você precisa para alcançar o que exatamente, para ele já fazer análise do que ele precisa fazer para alcançar aquilo que você quer que ele alcance. E explicar como as suas ações afetarão o todo. Então, ele precisa entender as atitudes dele, o que vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Só assim ele vai conseguir tomar uma decisão mais rápida ou tomar uma decisão mais assertiva. O que você não deve fazer com o S? Pressionar de maneira agressiva ou muito argumentativa, ser autoritário e confrontar. Lembre que pressionar, às vezes,
É bom, você acaba fazendo a pessoa alcançar resultados novos. Porém, existe pressionar e pressionar. Então, às vezes, quando tem uma atitude muito argumentativa, acaba sendo agressivo com o S. Agora indo para o C. Então a dimensão C, que é a cautela ou conformidade, são pessoas introvertidas e focadas no resultado. Os adjetivos para descrever um C: analítico, consciente, cuidadoso, descobridor de fatos, preciso, altos padrões e sistemático. Como que ele molda o ambiente? O trabalho consciente dentro de regras e circunstâncias para assegurar qualidade e precisão. Quais são as forças do C? Perspectiva real. Então, como ele analisa muito a metodologia, analisa todos os detalhes, ele sempre vai ter uma perspectiva real sobre o que está acontecendo e sobre o desejo ou o que você deseja alcançar. Ele é extremamente consciente e calmo, pensativo, profundo. Então, ele é uma pessoa que vai ficar lá analisando. Ele é uma pessoa quieta. Você sempre vai ver um C no canto, analisando tudo o que está acontecendo. Define situações, porque quando ele fala alguma coisa, porque ele já chegou na definição que precisa ser feito. Crítico e testa informações. Ele é o verdadeiro cientista. Ele vai sempre estar testando para chegar a alguma conclusão correta. Por outro lado, qual que é a fraqueza dele? Ele precisa de limites em relacionamento. Então o que acontece? O C, ele não consegue ter um relacionamento muito emotivo. Enquanto o I e o S precisam de pessoas, o C ele precisa ficar sozinho. Porque ele precisa o quê? Focar em fatos e resultados, não em pessoas. Ele é extremamente preso a regras e regulamentos. Então ele é o cara crachá, ele não consegue quebrar nenhuma norma para alcançar um resultado. Foca demasiado nos detalhes. Então ele acaba perdendo o foco do bom senso e às vezes de pessoas, porque ele está focado demasiado no resultado, no detalhe para alcançar o resultado. Ele não verbaliza sentimento, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba não falando com a pessoa ou se separando, se distanciando da pessoa para não precisar verbalizar o sentimento. Então isso acaba criando dentro do C uma pessoa muito solitária, tá bom? E não debate com ninguém. Porque quando a pessoa começa a debater com ele, ele fala, meu, você não está sabendo, você não sabe de nada, deixa aqui que... Porque como ele já estudou muito aquele detalhe, quando alguém começa a debater com ele, ele fala, meu, não vou nem perder meu tempo. E quais são os motivadores da dimensão C? Então ele é motivado por alta qualidade e padrão, interação social limitada. Então quanto menos pessoas ele tiver contato, para ele é melhor, porque lembra, ele foca no processo, ele foca nos detalhes, ele foca nas coisas, ele é realista, ele não pode ter emoção atrapalhando a análise detalhada que ele tem. Tarefas detalhadas, oportunidade para demonstrar conhecimento e pensamento lógico. Qual que é o maior medo dele? Ser criticado. Lembra que tanto o S quanto o C, a crítica, quando você critica ele não sente que a crítica é para a pessoa. Eles sentem que a crítica é pela falta de análise ou a falta de conhecimento que ele tem para tomar aquela decisão. Qual que é o ambiente ideal para o C? Atividades e projetos até a finalização. Começou a análise, ele tem que continuar até terminar, senão ele perde motivação muito rápido. Atividades especializadas, rotinas e trabalhos práticos, pouco conflito. Lembra que ele não pode ter conflito porque ele não pode ter muito acesso a pessoas. E instruções e confirmações que está fazendo o que é esperado. Para ele ter alinhamento com o objetivo a ser alcançado. Como que ele lida com informação? Um dos negativos da maneira que ele lida com informação, ele torna-se extremamente conservador e muito cauteloso com toda a informação que ele tem e com todos os detalhes. Se ele sente que tem um risco, ele não toma decisão porque ele precisa analisar mais. Qual que é o positivo da maneira que ele lida com as informações? Soluciona problema de uma maneira muito eficaz. Então, como ele analisa tudo e vai muito profundo nos detalhes, quando ele toma uma decisão, é a decisão certa.
Na equipe ou na família, o que ele traz de positivo? Extremamente organizado, controla a qualidade daquilo. Então, o lema do C é, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Ele analisa todos os dados, então ele analisa tudo o que está acontecendo e ele é uma pessoa extremamente diplomata, ele é extremamente correta. As áreas que ele pode ter crescimento ou evoluir em agir, então ele precisa agir com mais espontaneidade, priorizar e manter os compromissos. Porque como ele fica muito focado na qualidade, ele acaba perdendo compromissos e não prioriza para ações que ele precisa tomar. O que você pode fazer para melhorar a comunicação com dimensão C? Autonomia e independência, ele precisa ter autonomia para fazer as análises que ele precisa. Um ambiente de trabalho controlado, qualidade e acuracidade, então ele precisa ter uma alta qualidade em tudo aquilo que ele faz, confirmações que o que ele está fazendo está sendo bem feito, descrição definida do que você quer que ele faça, e mudanças planejadas. Então, se você planejou alguma coisa, se você vai ter uma mudança, você precisa planejar com muita antecedência. O que você deve fazer para lidar com o C? Preparar as informações com muita antecedência para não trazer surpresa para ele. Suportar ideias com fatos. Então, se você trouxe uma ideia para ele, tem que dar o fato. Submeter uma descrição com detalhe de exatamente o que você precisa dele. Ser específico e seja paciente, porque para ele tomar a decisão, ele vai demorar bastante. O que você jamais deve fazer com uma pessoa de dimensão C? Recusar explicação, esconder detalhes e dar resposta muito vaga. Lembra, gente, que o C ele precisa analisar tudo para chegar a uma decisão mais objetiva. Então, quando você esconde alguma informação dele, ele não consegue fazer toda a análise que ele precisa. Tá certo? E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Ivan Santos pelo convite de poder participar do Congresso Internacional do Desenvolvimento Humano Online. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dos estudos, do conhecimento que eu tenho em relação à análise comportamental. E, por favor, fiquem abertos a mandar mensagem, perguntas, dúvidas, o que vocês tiverem. Podem mandar mensagem pela minha fanpage, pelo Facebook, mensagens, fiquem à vontade, eu vou tentar responder a todos, como eu sempre faço. Caso queiram fazer algum contato, fiquem à vontade. Grande abraço, até a próxima e espero que tenha muita inspiração para a sua transformação. Até mais!